Olá, muito bom dia. É uma alegria poder começar esse mês de dezembro entrando na sua casa, levando uma palavra de esperança através do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Nesse último mês de novembro, nós aqui na comunidade celebramos 6 anos. E no programa de hoje, você vai ouvir a primeira parte da mensagem que foi pregada no último domingo, agora, dia 30, pelo meu pai, pastor da nossa igreja, pastor Aguiar Valvassoura. Eu queria convidar você para que nessa próxima meia hora o seu coração estivesse aberto, porque eu tenho plena convicção, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. A sua vida vai ser impactada pelo poder do Evangelho. Portanto, entre nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, espalhe a notícia que está no ar em mais uma manhã de sábado, o programa Toque de Esperança. De Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as que são daqui de baixo, onde Cristo, melhor dizendo, vive à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos ressuscitastes e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos diante dela, e diante dela nós nos curvamos, porque ela é a tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso maná escondido. É dela que nós nos alimentamos, é nela que nós formamos o nosso conceito de vida. E hoje à noite, nesta noite de celebração, numa igreja que cresce, que resplandece, que encanta, nós pedimos que princípios e fundamentos sejam postados na vida de cada membro, de cada congregante, de cada amigo que chega aqui, para que eles sejam ajudados a entender que é muito mais do que uma celebração, é uma vida em Cristo, é um viver diário em Cristo. E para isso nós precisamos ter fundamentos sólidos, sobre os quais nós mantemos a nossa vida, a nossa relação com Deus, até aquele grande dia. Aceite a nossa gratidão por esses 6 anos de vida desta igreja, pelos 6 anos de pastorado do pastor Flávio aqui neste lugar, da sua equipe, de cada membro, de cada amigo que tem feito deste lugar um lugar de novos começos e um lugar de esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem sentar-se, por favor. Nós vivemos numa época de água muito rasa
na igreja. As coisas tornaram-se muito sem substância. Aquela ideia do começo da igreja, da formação da igreja. Eu sou convertido há 53 anos. Eu estou chegando a 70 anos. Eu me converti com 17 anos na igreja do Nazareno. Na mesma igreja que hoje eu sou pastor, não naquele mesmo templo. Quando era lá na Glicério, alguns lembram, quando era lá na Francisco Glicério, eu entrei pela primeira vez num culto com 17 anos de idade, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, que naquela época não era chamado de evangélica, era chamado de protestante. E havia assim uma barreira, né, contra os protestantes. Não há essa popularidade do evangelho hoje, num país que já tem 40 milhões, dizem, ou até mais, de evangélicos. Não, eu sou do tempo dos protestantes, que conheciam o protestante pela maneira como ele vestia, não é? E conhecia também a sua posição, ou o seu credo, ou a linha da sua igreja. Você conhecia algum assembleano? Como você conhecia um assembleano? Ele era hermeticamente fechado. Você encontrava ele domingo indo para a igreja de terno, podia estar fazendo o calor de 40 graus, camisa e gravata, e há uma divisão na Assembleia de Deus, e não é uma divisão maldosa. Ela aconteceu. Há um lado americano da Assembleia de Deus e outro lado brasileiro. Para diferenciar o lado do campo de Madureira, do campo de São Cristóvão, os irmãos de um lado, eu não sei qual era, além de usar terno, os homens, depois vem das mulheres. Os homens de roupa escura, não podia usar terno claro, camisa, que as gravatonas assim, listadas daquela época, usavam também, não importa como estava o tempo, chapéu e guarda-chuva. Eu nunca entendi a doutrina do chapéu e da guarda-chuva. Tudo certo. As mulheres não só usavam uma roupa bastante longa, tanto para baixo como para cá, não é? Como também não se depilavam. Aquelas sobrancelhonas, igual mandruvá, que assim, ó, essa mandruvazão grande no meio da testa. E como em algumas Assembleias de Deus ainda usam, não cortavam o cabelo. Então, elas tinham um pitocão assim em cima, puxava o cabelo e fazia aquela rodia aqui em cima, não é? Bem, era assim. Então, você sabia assim, esse é crente, olha o jeito que ele veste, olha como ele se comporta. Pagavam as contas, os crentes naquela época pagavam as contas. Não tinha crente no Serasa, não, viu? Fundaram o Serasa porque a coisa ficou feia. Era assim, a pessoa ia comprar, por exemplo, conheço muitas histórias de pastores que mudaram para a cidade, mais pastores presbiterianos, que é da região onde eu nasci e fiquei 15 anos, e dizer assim, ele ia na farmácia, ele dizia, olha, eu só recebo dia 30, hoje é dia 15, eu preciso, pode levar, pastor. Pode levar, pastor. Não tem esse negócio de assino aqui, tal. No açougue, pode levar, pastor. Porque o pastor era símbolo de decência. O pastor era símbolo de honestidade. O pastor era símbolo de seriedade. E era símbolo de compromisso. As irmãs, era doutrina, irmão. As pernas ficavam peludas e as axilas não eram limpas, ou sei lá o que chama, asepsia e tal, e o mandruvá aqui, e tudo certo. Mas não havia, sabiam que eram crentes. Depois vinha a linha mais liberal, que estou dizendo de 40, 50 anos atrás, que eram os presbiterianos, os metodistas e os batistas, que se vestiam mais assim, a modernê, raspavam o que podia ser raspado, mostravam um pouco do que podia ser mostrado, as saias normalmente vinham até o joelho, não é? E caracterizava, então, a igreja protestante do Brasil. Naquela época, 50 anos atrás, era 10% do que é hoje. Se hoje é 40 milhões, era 4. Se é 50 milhões, era 5. Então, éramos poucos. E por sermos poucos, nós precisávamos ser diferentes. E a diferença estava no nosso lado de fora. Do lado de fora. Muito bem, o tempo passou com o crescimento, a modernização, a forma de se vestir, de se postar, de ir ali ou não ir ali,
bebe ou não bebe, fuma ou não fuma. Tudo isso foi guardado. É assim que é um cristão salvo por Cristo. Mas alguns fundamentos foram trocados. Então, era comum alguém, ao dar o seu primeiro testemunho público, não dizer o que aconteceu. Olha, minha filha, estou aqui com um boletim, o Marcelo, ministro de louvor. Foi um milagre a salvação da filha do Marcelo. Mas, normalmente, um testemunho público era assim. Ele começava assim: meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque Jesus me salvou. Eu sou salvo, Jesus tem me abençoado, a minha vida tem sido guardada por Deus, eu dou graças a Deus pela minha salvação. E depois ele contava: minha filha ficou doente, ficou 2 meses no hospital, e Jesus visitou e curou a minha filha. Então, havia uma ênfase inicial nessa formação de uma igreja, que agora é uma mega igreja política, envolvida em tanta coisa, envolvida em tanto dinheiro, e me perdoem, envolvida em tanto cambalacho. Mas havia uma preocupação de afirmar: eu sou salvo. Sou salvo. Não é assim, eu sou crente. Aliás, já não tem mais gente dizendo que é crente. Agora eu sou evangélico. Não, naquela época o camarada dizia: eu sou crente, identificava a igreja dele e dizia assim: eu sou salvo. Eu afirmo que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Era assim que era. E foi assim o meu começo. E eu vi essa metamorfose toda da igreja, que cantava só hinos. E o máximo que cantava num culto era chamado de corinho. Vamos cantar 2 corinhos. Mas eram 3 e não daqueles assim, sapecado mesmo, né? Ou 4 estrofes cada uma, com 4 vezes o coro, dava 8 estrofes no hino. Você pegava no tranco. E a igreja foi se metamorfoseando, chegando hoje na igreja que ela é. Eu amo a igreja que ela é hoje. Eu gosto quando tudo é feito como foi feito aqui, com ordem, com decência, com tempo, com lembrar de pessoas, orar por pessoas, preocupar com os velhos em reformar uma capela, em preocupar com drogados. Isso é igreja. E este texto de Paulo, ele estabelece umas colunas para esta igreja não deixar e nem perder esse foco. Ele bate algumas colunas, eu tenho 7, mas eu vou ficar com talvez 3 ou 4. Aí vocês me convidam de novo para terminar. Fica bom, que aí eu volto. Então essas colunas eu chamo de pilares. Pilares que sustentam a igreja de Deus. Princípios que sustentam a igreja de Deus. Paulo está escrevendo uma igreja nova, uma igreja grega, uma igreja recém-formada, constituída de crentes neófitos. Neófito significa filho novo. Tudo crente novo, não tinha Bíblia. A fé era transmitida verbalmente. O único jeito de você aprender era no tete a tete, não é? O evangelho era bocal. Bocal, ou seja, verbial. Não tinha uma Bíblia para levar para casa, não tinha programa de rádio, não tinha programa de televisão, não tinha CD, não tinha DVD. Não, era simplesmente a fé transmitida e aceita e praticada. Então Paulo escreve a esta igreja nova, uma igreja de pouco tempo, com algumas frases muito fortes. E a primeira delas é esta: se você foi ressuscitado com Cristo, e esta frase significa se você recebeu uma nova vida, porque ressuscitar significa nascer outra vez, viver outra vez. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas antigas se foram e tudo se fez novo. Essa é a introdução de Paulo dizendo à igreja grega de Colossos: se vocês nasceram de novo, isto é, há uma vida nova em vocês, e esta vida é a vida de Cristo,
Porque Cristo, ele diz mais tarde, é tudo em todos. Tudo em todos. Ele quer tudo de todos. E ele é tudo em todos. Portanto, se vocês têm esta vida nova, como que vocês devem viver? Como que vocês devem se conduzir? Como que vocês devem pautar a vida de vocês? E ele usa, inicialmente, eu vou dizer, 7 verbos de ação, e talvez eu trabalhe com 3 ou 4. O primeiro deles é o verbo buscar. Eu sempre peço que ninguém que me ouça feche a Bíblia, porque eu sou expositor bíblico, eu não sou contador de história. Eu uso a Escritura para pregar. Você vai ver, então, essa palavra. Se você ressuscitou com Cristo, primeiro, busque as coisas de cima. Primeira coisa, se você tem vida nova em Cristo, você começa a esquecer as coisas daqui de baixo. E você começa a pensar nas coisas lá de cima. Isso chama vida espiritual. Você cria um ponto de conexão e de ligação com Deus através da oração, através da revelação da palavra. Porque é vida agora no Espírito. Você foi ressuscitado com Cristo, por isso buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Então, esse primeiro verbo de ação, verbo de força, busca. E como é que busca essas coisas? Busca-se no culto. O culto é um momento de busca de Deus. É um culto de celebração de Deus. Mas é também um culto de você se alimentar de Deus. Por isso que uma pregação de 20 minutos, 30 ou 40 minutos, ela tem que ser bibliocêntrica. Ela tem que ser cristocêntrica. Não pode ser uma contação de história. Olha, eu tive uma experiência. Para conta 4 histórias e não prega a palavra. Não, se eu quero as coisas lá do alto, eu tenho que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu busco, então, na comunhão com os santos, no relacionamento com os santos, com os nossos grupos. Todos nós temos um grupo, numa comunidade como esta, com mais de 1.500 pessoas. Todos nós temos, no bom sentido da palavra, a nossa panela. E se você já tem idade, junte com as panelas velhas, porque panela velha que faz comida boa. É impossível juntar uma adolescente de 17 com uma senhora de 60. Mas você se ajunta e tenha tempo juntos. Nós chamamos isso de grupos pequenos. Tem um tempo de comunhão, tem um tempo de oração. Forme grupos na faculdade, forme grupos no colégio, forme grupos onde você está. Há cultos dentro dos shopping centers de Campinas, em vários shoppings. Há crentes que na hora do almoço, gente da loja tal, da Marisa, do CIA e não sei quem mais, reúnem, tem uma hora de almoço, come meia hora, estuda a Bíblia juntos. Isso significa, você pode começar isso onde você trabalha. Alguém tem que começar, como disse o pastor Flávio, se você tem um ministério, e esse ministério não tem aqui na igreja, você começa. E esse é um bom começo. Chamar os colegas, que você sabe que são crentes da Assembleia de Deus, da Nazareno, da Quadrangular, da Presbiteriana. Olha, vamos reunir juntinho aqui, ó. Não para fazer fofoca, sabe o que está acontecendo, nada. Deus já sabe, o diabo sabe, e Ele quer que você espalhe. Dá um fora nele, mas dê as mãos e orem uns pelos outros. E fortifique-te. Nós não temos exclusividade de fé. Haverá um dia que todas as placas cairão, da Assembleia, da Presbiteriana, do Nazareno, dos Batistas, e haverá um só rebanho e um só pastor. E esse pastor será o Senhor Jesus Cristo. Não importa de onde vem a pessoa, lá no seu lugar de trabalho, se ela é seu irmão, sua irmã em Cristo, busque com elas as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busque de Cristo. Aprofunde-se nas coisas de cima. Não desça como um tatu para baixo. Vá para cima, para as coisas lá do alto.
aonde Cristo vive. Segundo verbo de ação é como você vai alimentar a sua mente. Verso de número 2. Ele diz: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, e não das daqui da terra, porque morrestes. Atenção, porque morrestes. Atenção, porque morrestes. Ninguém pode te matar. Você já está morto com Cristo. Essa teologia não é pregada hoje. Ela não vai fazer você ficar mais rico e ganhar mais dinheiro. Mas quando você foi batizado hoje, a Bíblia diz que você foi enterrado com Cristo, morto com Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, você levanta para viver em novidade de vida. Esse é o sentido correto das Escrituras. Ninguém pode me matar, porque eu já estou morto. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Ele não disse eu vou ser crucificado, ele disse eu estou no presente do indicativo. Eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, estou morto, mas Cristo vive em mim. Olha que diferença. E disse: se você nasceu de novo com Cristo, mude os seus pensamentos. Verbo pensar. Pense nas coisas lá do alto. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é correto, se tem virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Cuidado, especialmente jovem, mas todo mundo está com essas maquininhas. Elas podem ser uma bênção e pode ser uma maldição. Nós tentamos usá-la, como o pastor disse, como bênção. Mas cuidado para não ficar... Sabe por quê? Porque você vai tornar sua mente obtusa. Você vai perder a criatividade. Por que chamam algumas pessoas de águia? Por que chamam algumas pessoas de visionários? Porque eles têm tempo para pensar. Eles não têm uma máquina pensando para eles. Eles têm tempo de subir um pouco e voar um pouco mais alto, como as águias voam. Eles buscam as coisas lá do alto. É voo de águia, não é o voo de urubu. O urubu voa a 20 metros para ver a carniça. A águia voa a 10.000 metros de altura para ver a presa dele viva. Porque águias não comem coisas mortas. Águias só comem coisas frescas e vivas. Deus não te chamou para ser urubu. Deus te chamou para viver no alto, como águia. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Busque, pense, enche a sua mente com as coisas lá do alto. Memorize as Escrituras. Quantos versículos você sabe de cor? É fácil. Pega todo dia, já que nós temos hoje a maquininha, põe aqui um versículo e ande com ele no bolso. E toda vez que você estiver parado em alguma fila, em algum lugar, abra e leia. Abra e leia. Se você ler 20 vezes no dia, à noite você sabe ele de cor. À noite você sabe ele de cor. Significa que se você pôr 30, no fim do mês você sabe 30 versículos de cor. E no fim do ano você sabe 365 versículos de cor. Você começa a pensar nas coisas lá de cima e não das daqui de baixo. Porque nós refletimos aquilo que nós pensamos. Nós alimentamos a nossa mente assim como nós alimentamos o nosso corpo. Na proporção que eu alimento a minha mente pensando nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, porque eu morri e a minha vida agora está em Cristo. E quando Ele se manifestar, Ele me mostrará a sua glória. Como eu disse no início do programa, você vai poder ouvir a continuação dessa mensagem no programa do próximo sábado. E eu tenho certeza, vai valer a pena, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e Ele é luz para o nosso caminho.
Antes de nós encerrarmos o programa, eu gostaria de orar por você. Portanto, se possível, aí onde você está, feche seus olhos ou então coloque o seu coração na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Ele há de ouvir o seu clamor e atender a sua necessidade através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Vamos juntos orar. Senhor, nós entramos nesse último mês do ano de 2014. Reconhecemos o Teu cuidado sobre a nossa vida, a Tua forte e poderosa mão. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. A Tua palavra afirma que toda boa dádiva e dom perfeito vem dos altos céus, vem do Senhor. E nós queremos reconhecer isso e expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas ainda, Senhor, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Há muitas questões desses que nos assistem que precisam ser resolvidas e há muitas impossibilidades. E sabemos que só o Senhor tem o poder de resolvê-las. Há enfermidades que precisam ser curadas. Há famílias que precisam ser restauradas. Há vidas que estão perdidas e que precisam ser salvas. E Tu, Senhor Jesus, é o único que tem o poder de fazer todas essas coisas. Portanto, estenda a Tua mão. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, salva o perdido, muda a realidade deste casamento. E eu declaro sobre cada um destes nesta hora o Teu favor, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero convidar você a estar conosco amanhã domingo, dia 7 às 18h30. Nós vamos ter o privilégio de receber o Dr. William Douglas. Dr. William Douglas é um juiz federal, palestrante renomado, internacional, autor de best-sellers, inclusive um deles tem estado na lista dos mais vendidos da revista Veja, as 25 leis bíblicas do sucesso, e também o autor dos 10 mandamentos. Ele estará conosco amanhã aqui na Comunidade da Esperança às 18h30. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse tempo de celebração na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um restante de sábado cheio da presença do Senhor Jesus. E querendo Ele, na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa Toque de Esperança.